E aí vamos falar agora da pauta número 2, que é a prisão do Collor, e talvez tenha uma ligação com esse escândalo do INSS. Né? É impressionante. A gente citou aqui, a Lava Jato não pegou o Frei Chico, né, o irmão do Lula, né? Ele foi citado lá uma vez, mas acabaram não aceitando a denúncia, mas a operação que foi desmontada pelo STF chegou a alguém que se opôs a Lula nas últimas eleições. Então, com o governo desgastado pelas fraudes no INSS, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão. Estavam aí as imagens mostrando do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, para tirar dos holofotes também, né, o roubo contra aposentados e pensionistas. E a prisão do Collor se dá no âmbito de um desdobramento da Lava Jato. Se o ex-presidente fosse, dono de um frigorífico, ou se ele fosse ex-primeira-dama do Peru, e tivesse recebido ali benesses e propinas e tivesse feito corrupção, lavagem de dinheiro, né, talvez ele tivesse escapado. Né? O Gilmar Mendes até tentou levar a discussão para o plenário sobre essa ordem de prisão contra o Collor, mas acabou retirando o pedido depois que o endosso à prisão atingiu maioria dos votos. Vou começar pelo Silvio daqui a pouco a Ana pode falar desse assunto também. Silvio, é impressionante. Então, é aquela história. A Lava Jato acabou. Né? Destruíram a Lava Jato, desmancharam a Lava Jato, mas ela ainda vale para algumas pessoas, Silvio. Estou sem o seu áudio. Agora veio. Não, era na nossa mesa. Foi. Era na nossa mesa. Foi. O Supremo Tribunal Federal precisa decidir se a Lava Jato vale ou não vale. É disso que se trata. Porque ser seletivo no judiciário, e temos aqui a companhia da juíza Ludmilla, ela pode até caminhar por aí, talvez para... Porque, olha, ou a Lava Jato vale, Lacombe, ou a Lava Jato não vale. O Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, participou, segundo a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, e aí não tem nada a ver com a atual composição do Ministério Público, na figura do parquê, né, do Paulo Gonet, nada a ver, é algo antigo. Ele, ao oferecer a denúncia, eles remetem à primeira instância. A primeira instância, lá atrás, a Força Tarefa de Curitiba, que trabalhou em consonância com o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, quando decidem ali pela validação da delação premiada do Ricardo Pessoa, que era o dono da UTC Engenharia. O Ricardo Pessoa, ele não denuncia só o Collor, ele denuncia o Edinho Silva, ele denuncia o presidente de turno atual do Brasil, Lula, José Dirceu, Sérgio Cabral, a lista é tão grande, mas tão grande, Fernando Haddad, que é ministro da Fazenda, deputados, senadores, ou seja, porque só o Collor ficou na prateleira? Essa é uma pergunta que eu acho que talvez quem tem de responder é o ministro Alexandre de Moraes, porque ele determina a prisão do Fernando Collor de Mello, e aqui, Lacombe, vou cair um pouquinho para o lado político e para o lado da mídia, que é o nosso ofício. Eu jamais defenderia Fernando Collor de Mello pelo que ele fez no Brasil, de forma alguma. Mas fica uma pergunta, será que o Collor realmente foi utilizado como uma cortina de fumaça, porque o Brasil está diante de um escândalo bilionário no coração da Previdência Social? Ou, ainda mais, porque o Lula passa por um momento de desgaste de imagem e talvez a ideia da corrupção, porque o escândalo do INSS é um escândalo de corrupção, é a praga. A praga, ela é inerente ao PT. O PT, quando chega no poder, tem roubalheira. Então, será que é uma tentativa? Ninguém larga a mão de ninguém nesse consórcio de poder, o STF e o Executivo. Não, vamos demonstrar que estamos agindo contra a corrupção e prender o Fernando Collor de Mello por conta da fraude na BR Distribuidora. Pô, mas isso aí estava parado há quanto tempo no Supremo, na mesa do ministro Alexandre de Moraes? Aí, hoje era um belo dia, hoje estou me referindo à data da prisão, né, que foi sexta-feira. Agora é um belo dia para sacar essa carta? Então, a questão eu acho que é essa. É um jogo de cena, como tudo, uma cortina de fumaça, um jogo midiático,
e o Collor que responda pelos crimes que cometeu. Eu só acho que ele não deveria ser o único a responder. Eu acho que deveria começar pelo PT. Bom, mas aí o partido inteiro não para em pé, né? Ludmila, e aí, como explicar que a Lava Jato valha para o Collor, né? Não vamos nem discutir aqui, mas está valendo para ele, mas não está valendo para mais ninguém, né? Sérgio Cabral, Lula, Frei Chico, irmão do Lula, quem mais? Sérgio Cabral, né? A lista é enorme. Né? Quer dizer, vale só para o Fernando Collor de Mello? É isso? Nós sabemos que eles são bastante seletivos na hora de se utilizar de uma coisa ou de outra. Então, a Lava Jato não serve para os demais, mas vai servir para o Collor por algum motivo. E vocês levantaram a possibilidade disso ter sido feito agora como uma estratégia midiática para abafar, para servir como uma cortina de fumaça por conta desse escândalo do INSS. Eu vi muita gente falando isso. Eu tenho uma segunda teoria, que inclusive foi uma teoria levantada até pela Bárbara do Te Atualizei, eu acho que ela pode ter razão em ter levantado essa lebre, que foi o fato de essa prisão do Collor ter surgido agora como uma forma de criar uma jurisprudência desfavorável para o Bolsonaro num futuro muito próximo. Assim, é claro, eu estou falando aqui, é uma especulação, é uma opinião, é algo que pode estar acontecendo ou não, mas eu achei que a teoria é muito válida e eu acho que pode estar acontecendo isso sim. Tanto que o Alexandre de Moraes sequer aguardou o voto dos demais em plenário e já mandou prender imediatamente o Collor. Não esperou os demais votarem. E eu não sei também o que vai acontecer em relação ao local de prisão do Collor. Parece que ele está agora, nesse momento, não sei se já foi deslocado, mas parece que ele está ou estava na superintendência da PF em Maceió. Mas a intenção seria levá-lo para a Papuda. O fato é o seguinte: ex-presidentes têm um privilégio em matéria de local de prisão. Né? Historicamente, o Brasil sempre teve alguns privilégios em relação a certas pessoas. Até há alguns anos havia a tal da prisão especial para quem tinha nível superior, tem prisões especiais para militares, enfim. O Brasil, historicamente, tem prisões especiais para certas autoridades e pessoas que detêm algumas características. E eu não sei o que eles vão fazer com o Collor, se vão mantê-lo, pelo menos a defesa do Collor pediu para que ele ficasse em Maceió, mas eu não sei se o STF vai querer levá-lo para Papuda, humilhá-lo de alguma forma, não porque é o Collor. Eu suponho que eles não tenham nada contra o Collor, mas eu acho que pelo fato do Collor ser um ex-presidente e o Bolsonaro também, talvez eles percam a mão, eles pesem a mão com o Collor, para depois fazer a mesma coisa com o Bolsonaro e dizer, olha, a gente não tem nada contra o Bolsonaro, não, a gente fez a mesma coisa com o Collor. Então, eu suponho que o Collor possa estar sendo, não sei, mas possa estar sendo aí um bucha de canhão para uma possível condenação do Bolsonaro, para que eles não sejam acusados de parcialidade. Acabei de fotografar aqui uma mensagem sobre isso. Vamos ver, tenho duas mensagens sobre isso, Ana, sobre esse assunto. Gina Longo, obrigado aí pela contribuição via Superchat, Gina. Caríssimos, penso que a prisão de Collor não é cortina de fumaça, mas sim um recado claríssimo aos congressistas, ou seja, posso prender um ex-presidente, ex-senadores, quando eu quiser, e o mesmo vale a qualquer um. Assinado Alexandre de Moraes. O Felipe Trevisan, é cortina de fumaça atrás de cortina de fumaça, um absurdo que virou o país. Um abraço a todos vocês da bancada, keep going. E aí, Ana, cortina de fumaça, uma preparação para uma prisão do Bolsonaro mais à frente, nesse teatrinho todo que está sendo montado há muito tempo, o que você acha? Eu acho que é uma preparação. Eu até comentei na sexta-feira um tweet do Silvio. O Silvio tweetou
o que para mim é o resumo disso, né? O Silvio disse assim: o ex-procurador Deltan Dallagnol chama a atenção em sua conta para um dado importantíssimo. A delação de Ricardo Pessoa, da UTC, não aponta só para Collor, mas para Lula, Dirceu, Vacari, Edinho Silva, Arthur Lira, Cabral, Renan, Haddad, etc. Para o STF, a Lava Jato presta ou não? Então, infelizmente, é o que nós temos visto. As leis valem para uns, não vale para outros. A Lava Jato pega alguns, mas não. O CEP para alguns funciona, outros não. O próprio senador Sérgio Moro disse nas redes sociais também, né, que ele autorizou, exatamente da primeira instância de Curitiba do Paraná, várias diligências em relação a essa prisão do Collor, que estava ligada também no âmbito maior da Lava Jato. Então, ou seja, é celeridade seletiva, é Lava Jato seletiva, é Constituição seletiva. Infelizmente, seletiva um lado, apenas sofre. No caso do Collor, nós gostaríamos que as leis abrangessem absolutamente todos. Mas, no Brasil e nesse atual Supremo Tribunal Federal, há também, além do desrespeito pela nossa Constituição, há também os corruptos de estimação. Situação. Lacombe, só trazer uma. Se você me permite, em 30 segundos, trazer uma informação que o procurador acabou de me mandar. Obviamente, não vou falar o nome. No presídio da Papuda tem uma cela, que é a cela onde ficou Luiz Estevão, e essa cela já estaria sendo preparada em Brasília para receber ex-presidentes. Ele me mandou essa informação. Luiz Estevão, que é outro caso assim, né? Também envolvido numa série de falcatruas. Não sei quanto tempo, não me lembro de cabeça, Silvio tem uma memória maravilhosa, quanto tempo ficou preso. Luiz Estevão sim, passou um bom tempo até ir para domiciliar. Não estou querendo dar uma de Daniela Lima, não, é só porque eu não posso revelar por motivos óbvios. Não, claro. Da fonte aqui. Não, o que me impressiona, Silvio, é que o Luiz Estevão, com esse currículo todo, né, ele montou um portal de notícias e está aí a toda, né? Eu acho impressionante que você tem um portal de notícias que pertence a alguém que esteve implicado em tanta coisa errada. Mas fazer o quê, né? As pessoas, às vezes, escolhem mal a fonte de informações delas, né? Não posso fazer Lacombe? nada. Agora, diga. Lacombe, eu lembrei aqui de uma coisa. A Miriam Leitão, ela tomou uma baita checada no Twitter. Acabei de lembrar. Ela quis desvincular essa prisão do Collor da Lava Jato. Aí o Sérgio Moro foi a Mônica lá... Bergamo, porque a Bergamo também levou uma. Foi a Miriam Leitão mesmo. A Bergamo também levou esses dias. Eu não me lembro qual foi, mas também levou uma boa. E o Sérgio Moro foi lá e falou, não, peraí, essa investigação contra o Collor começou exatamente por conta de uma operação que eu autorizei e que pegou lá um comprovante de depósito para o Collor lá no escritório do Alberto Youssef. Então falou, começou pela Lava Jato, sim, tomou uma baita de uma checada, Miriam Leitão do Globo. E é a delação do Ricardo Pessoa da UTC, doutora Ludmila. É essa mesmo, a que o Moro se refere. Essa que incluiu um monte de gente que para o STF. A lista é gigantesca. O próprio Deltan, ele colocou no X, na conta dele, na thread dele, ele colocou todos os que estão envolvidos. A lista é gigantesca. Aliás, tem duas colaborações premiadas, para quem conhece um pouquinho da história da Lava Jato, que são consideradas... vou ver como é que eu posso adjetivar hoje em dia. Mas vamos dizer assim, é um verdadeiro manancial, que é a do Ricardo Pessoa, da UTC, e do Palocci. Ambas anuladas, né? No caso da do Ricardo, ela tem uma derivação, e é por isso que pegaram o Collor agora, porque é um braço dela. Mas não cai naquela tese da árvore envenenada, que foi a anulação inicial, né, do Lewandowski, que depois
o Toffoli anula tudo, que é a operação spoofing, não cai nessa, tá fora desse guarda-chuva. É por isso que a Miriam Leitão falou a barbaridade que falou. Agora achei aqui, eu tenho uma pessoa que faz a clipagem para mim, por acaso minha mulher, uma clipagem muito boa, recebo muito conteúdo de rede social, de jornais, Giza me manda, e está aqui, Mônica Bergamo, ela botou o seguinte: era Trump, o FBI prendeu juíza sob acusação de obstruir ações do governo contra imigrantes, repetindo, prendeu uma juíza. E aí, nas notas da comunidade, ficou lá gravado o seguinte: a jornalista Mônica Bergamo engana seus leitores ao sugerir que a juíza foi presa por suposta perseguição ou por se opor à política de combate à deportação de imigrantes ilegais. A prisão foi por suspeita de ter facilitado a fuga de um imigrante indocumentado. Então, não teve a ver com a pauta que a gente estava tratando aqui, Ana, mas teve a ver aí com este assunto, com a imigração ilegal, né? Estão tomando checada em cima de checada. E por isso eles odeiam as redes sociais, né? Por isso eles odeiam, porque as narrativas todas, elas morrem em 20 minutos, já tomam uma checagem em tempo real. Assim que coloca o tweet no ar, 5, 10 minutos depois já tem a checagem, porque é uma chuva de pessoas desmentindo. Então, eles precisam, daqui a pouco, vem o PL 2630 com outra roupagem, porque o ano de 2026 vai ser muito importante. E quem desmente essa turma o tempo todo? As redes sociais. Nenhuma mentira deles para de pé mais. E a Globo está completando 60 anos, né? E eu recebi um corte também de uma entrevista do Pedro Bial com o William Bonner, falando mal das redes sociais. O Bonner, eu achei um negócio tão bom, mas isso não vem ao caso, deixa para lá, vamos embora.